Eu sou Fábio Quinteiro, tenho formação de comunicação visual, sempre gostei muito de desenhar. Meus projetos foram muito ligados à criança, desde pequeno, desde que eu comecei a trabalhar. E eu desenvolvi alguns projetos paralelos na minha vida que foram também ligados ao mundo infantil, ao mundo tal. O projeto do livro infantil nasceu numa brincadeira até com a minha filha, porque ela começou a fazer um desenho, ela desenha muito bem, na época ela tinha 7 anos, e ela começou a fazer um desenho de um personagem, uma bruxinha, e deu o nome de Juju. Juju, ou Zuzu, Juju. E aí eu olhei e falei assim, bom filha, toda noite eu conto história para você, então eu vou começar a contar a história da Juju, vamos inventar algumas histórias, porque eu sempre criei as histórias da minha cabeça. Quando uma semana, um mês que eu contava várias histórias diferentes da Juju, ela falou, pai, por que você não faz um livro? Então a ideia nasceu assim de uma brincadeira com ela, e aí eu comecei a desenvolver as histórias e virou um livro com personagens inspirados em pessoas reais. Então estão vários personagens que contracenam com a Juju, que são inspirados em pessoas que existem mesmo. Criar, você cria toda hora, porque você está tomando banho, você está deitado na hora de dormir, você está sempre pensando na história. Então, eu acho que existia um processo, durante o processo criativo, de ficar atento a tudo o que aconteceu, de relembrar algumas histórias verdadeiras, de transformar uma ideia numa história e contar uma história daquilo que você viu, do que participou, do que você viveu, com pessoas reais. Então ele sempre tem um fundo verdadeiro nisso. As histórias assim, numa viagem que eu fiz, por exemplo, na casa do meu irmão, ele fez uma brincadeira com 2 filhos. Quando um cortou um pedaço de pão, ele falou, um corta e o outro escolhe. E eu usei isso como um input para uma outra coisa no livro. Enfim, a gente tem, da vivência que a gente tem, né, a gente traz para contar uma história. Agora tem o processo criativo do desenho em si, quer dizer, tem a história e tem a ilustração que eu faço desde o início. Criar um personagem, como que ele vai ser, como é que ele se movimenta, como que eu desenvolvi todos os desenhos do livro. Isso já é uma outra coisa, que isso tem um processo bem trabalhoso, mas assim, eu imagino assim, cada página, eu demorei 4 horas para desenhar, por exemplo. Depois da história já está praticamente contada. Então você faz a história primeiro e depois você desenvolve página por página para ilustrar tudo isso que você quer contar. O primeiro livro foi assim desenvolvido de uma ideia da Juju, ela ter ganho um outro livro, né, que dizia do significado das cores. Eu fui pesquisar, foi uma ideia, e fui pesquisar e realmente cada cor, até porque quando eu fiz um trabalho de faculdade, até de formatura, era sobre a psicologia da cor na propaganda. E eu usei daquilo e falei, puxa, que engraçado, toda cor realmente tem um significado, esse vermelho tem uma energia, e de verdade, e pesquisando um pouco mais, eu vi que cada cor, assim como você põe uma camisa, quando você olha para um ambiente, você tem uma sensação. Isso, para mim, passou uma verdade. Então, eu fui pesquisar e falei, puxa, vamos contar isso de uma forma criativa. Então, o primeiro livro foi da Juju, ela reúne várias pessoas, é quase como se fosse um alter ego, como se eu estivesse contando alguma coisa através de uma menina, e os outros personagens são reais, são pessoas que eu conheço. E realmente, cada uma das pessoas que eu conheço gosta mais de uma coisa. Eu tenho uma filha que adora cozinhar. Então a Juju podia criar uma receita com ela. E por que não com aquela cor que ela mais gostava? O segundo livro já foi uma homenagem para os meus amigos. Quer dizer, é um livro que eu conto a história das amizades, dos amigos, fazendo uma analogia com a natureza. O Juju sempre conta uma história que não é didática totalmente, é paradidático talvez, é um livro que ela dá uma dica de como não sujar a natureza, não sujar uma praia, não desperdiçar água.
mas através dos amigos. Então, um amigo é como uma plantinha que você precisa regar, que você precisa cultivar. Uma amizade é assim. Eu acho muito importante você contar uma história, mas você passar alguma mensagem que tem um fundo até de verdade e tal. Eu recomendo o livro para qualquer um que tenha uma mensagem para passar. Então, eu acho que o livro passa uma mensagem e a gente tem um retorno. Então, é isso que eu acho bacana do livro. The Muffin Man Who Lives on Drury Lane. Yes,